Lição número 660. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim. Wa ba'd. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن مولاة له أتته فقالت: اشتد علي الزمان وإني أريد أن أخرج إلى العراق. قال: فهلا إلى الشام أرض المنشر اصبري لكاع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن أعرابيا باع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصابه وعك بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج الأعرابي ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصح طيبها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديثان أخرجهما الترمذي. Estimados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos na lição de hoje falar mais uma vez acerca das virtudes da cidade de Medina Munawwara, a cidade do profeta sallallahu alaihi wasallam. A segunda parte da aula que nós demos início ontem, e hoje vamos terminar de acordo com a sequência dos ahadiths que nós estamos aqui fazer a sua explanação. Este hadith que acabamos de mencionar, que foi narrado por Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, ele diz que uma escrava libertada, não é, por Ibn Umar veio a ele e disse: os tempos se tornaram difíceis para mim e eu quero ir para Iraque. Portanto, queria abandonar Medina e viver em Iraque. Então, Ibn Umar radiyallahu anhuma disse: por que Iraque em vez de Sham? Sham, que hoje é Síria, antes Sham era aquela região toda, Jordânia, Palestina, Síria, uma parte daquilo que hoje é conhecido, ou por outra Israel, tudo aquilo fazia parte, era em Palestina, tudo aquilo era Sham. Então Abdullah bin Umar radiyallahu anhu disse: por que você não vai para Sham em vez de ir para Iraque? Sham é a terra de ressurreição, as pessoas serão juntadas no Sham, conforme o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então ele disse: tenha paciência, senhora. Então Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu disse: eu ouvi o profeta sallallahu alaihi wasallam dizendo: quem suportar suas dificuldades, as dificuldades de Medina Munawwara, seja a situação difícil, seja a temperatura, seja a doença em Medina Munawwara, então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: eu serei intercessor ou testemunha deste indivíduo no dia do juízo final. Serei testemunha ou intercessor deste indivíduo no dia do juízo final. Sem dúvidas que é uma grande notícia, é uma boa nova, que qualquer um gostaria de ter intercessão do profeta sallallahu alaihi wasallam, e isso acontece por ele estar em Medina Munawwara, portanto suportar as suas dificuldades. Falamos na lição passada que não é o lugar que santifica a pessoa, que faz a pessoa estar próxima a Allah, mas sim são as nossas ações. Nós podemos estar num lugar não abençoado e praticar muitas boas ações e ganhamos muita recompensa, e o inverso também poderá acontecer. Poderemos estar num lugar sagrado, abençoado, e não nos esforçamos para praticar boas ações e ficarmos privados das recompensas. E de acordo com o hadith seguinte na nossa sequência, que foi narrado por Jabir bin Abdillah radiyallahu anhu, ele diz que um beduíno fez uma promessa
de fidelidade ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, qual era essa promessa, esse testemunho de fidelidade do profeta sallallahu alaihi wasallam acerca do Islã? No Islã, que ele seria submisso às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é? Pelo Islã ele fez prestou este testemunho de fidelidade ao profeta sallallahu alaihi wasallam. فأصابه وعك بالمدينة, e ele ficou doente, foi afligido pela doença em Medina Munawwara. Então ele foi, o beduíno foi ao encontro do profeta sallallahu alaihi wasallam e disse: retire a minha promessa, retire a minha promessa. Aqilni bay'ati, retire a minha promessa. Fa'aba, o profeta sallallahu alaihi wasallam recusou e ele foi-se embora. Depois ele voltou outra vez ao encontro do profeta sallallahu alaihi wasallam, proferiu as mesmas palavras. O profeta sallallahu alaihi wasallam também recusou e em seguida o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Al-Madina, a cidade de Medina, é como um fole, que ele expulsa a sua sujeira e purifica o seu bem. Portanto, apesar do beduíno ter sido afligido por esta doença, por esta febre, a febre de Medina era conhecida no tempo, mesmo Abu Huraira radiallahu anhu ficou muito doente em Medina e o profeta sallallahu alaihi wasallam fez dua para Abu Huraira, para que a febre fosse embora de Medina. Esta era como se fosse uma pandemia em Medina e era uma febre que os que vinham de Meca não suportavam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam fez dua e isto foi atenuado. Portanto, este beduíno queria sair de Medina, o profeta recusou e disse que ele ficasse lá. E o mal, com a cidade de Medina, expulsa a coisa má, a sujeira, e purifica o seu bem. Portanto, este beduíno estava lá, suportou alguma situação e queria ir embora por causa de alguma dificuldade. O profeta disse: não, fica, porque a cidade de Medina vai purificar e você vai ficar bem aqui nesta cidade. Portanto, mostra-nos este hadith, também a posição de Medina al-Munawwara, conforme acabamos de citar. E no outro hadith ainda vamos encontrar na autoria de Anas bin Malik radiallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam subiu no monte de Uhud e disse: Hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Esta montanha gosta de nós e nós gostamos desta montanha. Portanto, a montanha Uhud é em Medina Munawwara, portanto faz parte de Medina Munawwara. E para terminar o hadith da Abu Huraira radiallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: La yasbiru ala la'wa'il Madina wa shiddataha ahadun illa kuntu lahu shahidan aw shafi'an yawm al-qiyamah. Todo aquele que suportar as dificuldades em Medina Munawwara, eu serei o seu intercessor no dia do juízo final. Portanto, estes hadiths, mais uma vez, falam-nos das virtudes da cidade abençoada, a cidade do profeta sallallahu alaihi wasallam, e mencionamos na lição passada algumas outras virtudes. Isso mostra que efetivamente este lugar é abençoado e tem as suas virtudes. E na lição passada deixamos e fazemos questão de enfatizar isso, que a pessoa não deverá simplesmente ter a vontade de viver em Medina e não praticar os bons atos, não é? Porque o lugar que a pessoa estiver, se a pessoa não souber aproveitar praticando boas ações, este lugar de nada irá lhe beneficiar. Na próxima lição, inshallah, iremos falar da cidade sagrada, cidade na qual Allah subhanahu wa ta'ala jurou por ela, que é a cidade de Makkah al-Mukarramah. Inshallah ta'ala iremos fazer menção daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou desta cidade. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.